Ei, BBB Check, estão preparados? Hoje é dia de paredão, hein? Paredão falso. E enfim, a gente vai saber quem vai pro quartinho secreto. Mas antes, vem se atualizar de tudo que rolou no jogo da discórdia. Não gosto de você, não sinto verdade de você. BBB Check. Eita, que a casa tá fervendo do jeito que a gente gosta. E Tig Lifer começou mostrando uma retrospectiva pra você se atualizar e lembrar o que levou Carla, Caio, Arthur e João direto pra esse paredão fake. Se você não assistiu os dois BBB Checks anteriores, parte 1 e 2, assiste pra você ficar sabendo de tudo e depois volta pra cá. Agora vamos começar pela manhã dessa segundona? Será que os antigos mocinhos vão se tornar os novos vilões, como diria Gil Vigor, dessa segunda temporada? Porque estão indo pela cabeça de Caio com K? No quarto do cordel, Gil resolveu desabafar para Sara sobre Juliette. Contou que a Carla estava falando ali coisas pra sister sobre a relação dela com Arthur que pareciam bem sérias e disse que Juliette falou: "Eu estou do seu lado". E aí a Sara falou: "Juliette disse isso?" Sara disse que Juliette está fazendo isso porque está tomando as dores de Carla por ela ser mulher, mas falou que não pode fazer isso. Não importa se você é negro, se você é bicha, se você é mulher, precisa ouvir os dois lados da história. Gil falou que quando era com ele, Juliette ouvia a história dele, mas depois ia saber o que tinha acontecido do outro lado. E a Sara complementou, e às vezes ainda te puxava a orelha. Mas a Sara falou que não vai querer saber muito da história não, porque ela tá meio magoada com a Juliette. E aí, adivinha quem entrou no quarto no exato momento? Pois é, a mesma. Depois, deitadinhas na cama, Thaís e Poca conversaram e Thaís falou pra Poca que acha que ela deu mole em votar em Fiuk. Poca disse que também sentiu isso, já que ela tinha ali duas pessoas declaradas votando nela, que eram quem? Sara e Gil, mas que ela ia tentar pegar esse líder pra trazer Fiuk pro VIP. E perguntou também pra Thaís se ela acreditava que sairiam duas pessoas nesse paredão. Thaís falou que não, que acredita que a dinâmica que tá acontecendo seja pra levar pro paredão pessoas que ainda não foram, porque senão iam ficar repetindo sempre os mesmos nomes de indicação. A Poca aproveitou para lembrar que esse é o terceiro paredão seguido de Arthur. Falando em Arthur, Caio depois foi bater um papo com ele na sala e disse que acreditava na permanência dele do jogo. Mas o Caio falou pra ele que ele precisa analisar todo o contexto, a parceria, a lealdade dele em relação ao Projota, o fato da Carla ter batido no peito e ter falado que jogava sozinha, que o Arthur nunca tinha feito mal pra ninguém ali dentro e falou sobre as questões da torcida. Falou: "Olha, Arthur, seguinte, a minha torcida não vai votar pra você sair, porque quem me indicou foi a Carla. Assim como a sua torcida e a dela vão se dividir entre vocês dois. Então, ou seja, ainda tem essa questão que pode te manter na casa". Mas Arthur falou pro Caio que também não é o desejo dele que a Carla saia do jogo. E aí o Caio falou pra ele: "Mas entre ela e você?" E a Avon, que adentrou a casa com a apresentação de Thelminha para fazer uma homenagem às mulheres da vida dos nossos jogadores. As fotos dessas mulheres apareceram num telão grande e foi bastante emocionante, porque apareceram mães, apareceram esposas, a galera chorou muito e de quebra ainda pôde presentear todas essas mulheres incríveis com presentes da Avon escolhido pelos próprios brothers. Que isso, hein, Avon? E depois dessa atividade da Avon, o Gil chorou bastante conversando com Juliette. Eles tiveram um papo bem bacana, onde o Gil falou que ele tava com medo, porque a mãe dele nunca tinha visto ele em festas, nunca tinha visto, né, ele com amigos, bebendo, que ela sabia das escolhas sexuais dele, mas que dentro de casa ele tentava manter uma postura, tentava agir de uma outra maneira, e que ele tava preocupado, não pelo que ela acharia, né, mas pelo que cercaria os dois em relação a tudo que o Gil vem fazendo dentro do programa. E Juliette foi uma fofa, falou pra ele que não era pra ele pensar assim, que assim como ele precisava ir se aceitando aos poucos, né, um pouquinho a cada dia, que a coisa não era de repente, a mesma coisa era em relação à família dele, mas que Juliette tinha muita certeza de que a mãe dele estava orgulhoso dele dentro da casa. Depois, já na academia, os dois continuaram conversando, mas aí o papo mudou de rumo, porque eles foram falar sobre jogo. Juliette falou pra ele que tem certeza que o Arthur sai nesse paredão. Juliette disse que mesmo gostando do Arthur, achando que ele tem um bom coração, ela acredita que as últimas atitudes dele dentro da casa farão com que ele saia nesse paredão e, segundo Juliette, ela acredita que a diferença não vai ser pouca. Depois o Gil acabou revelando pra ela que ficou aí com ciúme da fala dela em relação a Carla, de dizer que está do lado da sister, e ela falou que tá mesmo, que nessa situação ela realmente tá junto com a Carlinha, que não quer dizer que ela vai apoiar todas as coisas que a Carla faz, mas
que nesse momento Juliette está realmente ao lado de Coração com Buraquinhos. Depois foi a vez de Projota conversar com o Arthur, disse pra ele que não queria ser chato, mas que ele precisava conversar com a Carla, porque era possível que hoje um deles saíssem e que ele precisava ter essa conversa antes, independente de qualquer coisa, se ficariam juntos ou não. O Arthur acabou falando que ele já não aguentava mais a perseguição dentro da casa, que era o terceiro paredão que ele tava indo seguido, e aí o Projota falou pra ele, cara, toda vez que eu venho falar pra você conversar com ela, você vem falar de jogo, de paredão, não é sobre isso que eu tô falando agora, eu tô falando sobre o relacionamento de vocês dois, esse BO é seu, né? Chegou a usar o exemplo do Bill, falou, pô, você criticou o Bill quando o Bill teve uma questão e não foi lá resolver, é a mesma coisa agora, esse BO é teu, é o teu relacionamento, eu tô falando de você e dela, eu tô falando do relacionamento de vocês dois, esquece jogo, tô te dando um conselho aqui como amigo, pessoa que gosta de você, você precisa ir conversar com a Carla. E Arthur foi. Arthur disse pra Carlinha que tinha tentado conversar com ela 2 vezes no domingo, mas que não tinha conseguido. Deu razão pra ela em relação à questão dela não ter falado sobre o voto da Camila pra ele. Falou que no momento ele não conseguiu perceber o lado dela, mas que agora ele vê que ela tinha razão. Assumiu aí as culpas em relação às brigas que ele tiveram. Falou pra ela que ele é realmente muito difícil de lidar, que ele realmente cria uma armadura e um muro, né? Porque ele não sabe resolver as coisas, que ele tem essa dificuldade na vida. E Carla aproveitou a deixa pra dizer pra ele que foi humilhante ficar correndo atrás do brother e que chegava uma hora que o amor próprio dela gritava e que ela tinha realmente que deixar ele se afastar e que ela ficou muito magoada que no momento que ela mais precisou, ele acabou soltando a mão dela e ela se sentiu muito sozinha. Arthur disse que ele tentou mesmo fazer a jogada de se afastar dela pra ver se tirava dela o foco do jogo, mas que pelo visto ele só fez mais besteira ainda, que não deu certo, que só causou mais confusão e que talvez isso tire ele do jogo. Aproveitou pra também dizer pra Carla que fazia muito tempo que ele não gostava de alguém, que ele não tinha esse sentimento em relação a uma pessoa e que tá sendo muito confuso pra ele lidar com essas sensações somadas ao jogo, que ele não tá tendo maturidade pra conseguir distinguir uma coisa da outra. E Carla falou pra Arthur que também tá gostando dele, que também tem um tempo que ela não se relacionava com ninguém, que ela não se abria pra essas sensações e perguntou pra ele, se a gente continuar no jogo, você fica comigo? E o Arthur falou que se ambos continuarem, sim, mas mesmo depois dessa conversa, seguiu cada um para um lado. Enfim, chegou o jogo da discórdia. Ai, achei meio fraquinho, hein, Life? Prefiro quando é uma coisa mais radical, mais incendeia parquinho mesmo. Como funcionava? Os brothers sorteavam fichas que vinham com as seguintes perguntas: maior ameaça versus maior aliado e maior decepção versus maior saudade. Os emparedados começaram participando do jogo. Vamos começar por Arthur, que escolheu aí como maior adversário Gil do Vigor, alegando que é pelo fato dele ser um ótimo jogador, e como maior aliança dentro do jogo, obviamente, Projota. Depois Caio escolheu como maior decepção Carla Dias, falando em questão do jogo da discórdia, falando que todo mundo criticou Carla, mas no final só ele acabou sendo mal avaliado no queridômetro, e escolheu como maior saudade Rodolfo. João colocou como maior ameaça dentro da casa Projota, falou que eles já conversaram, que eles já se resolveram, que tá tudo bem, mas ele ainda segue sendo uma ameaça para ele dentro da casa. E como maior aliança, maior aliada aí dentro do jogo, obviamente, Camila. E finalizamos com Carla Dias, dos emparedados aí, que escolheu como maior decepção o Arthur, por conta de todos os acontecimentos dos últimos dias, mas disse que ele também seria a maior saudade dela. Agora, vamos falar de alguns nomes que, além dos indicados, também renderam. Vamos começar com o Rodolfo? Rodolfo frouxão, tá? Frouxão, escorregou e tomou uma chamada de Tiglifer, porque precisava dizer quem era a maior decepção para ele dentro da casa, e aí ele veio dizer que era Fiuk, porque Fiuk não conhecia a rabada. Aí o Tiglifer bolou, falou, não, vambora, Rodolfo, joga direito, entendeu? Vocês ficam aí sabonetando e depois isso vira contra vocês lá no final. Mas deu uma chamada bonita nele que no final acabou falando aí realmente o nome que teria sentido, que era Carla Dias. Outra que ficou em maus lençóis e foi aí colocada contra a parede por Tiglifer foi Vitube, que precisou escolher quem seria a maior saudade dela dentro do jogo. Obviamente ela tentou dizer aí que Juliette e Thaís, mas Tiglifer falou, ó, fico aqui até as 2 da manhã, mas você me dá um nome. E aí, por fim, Vitube acabou escolhendo quem? Thaís. E aí, Juliette, quando teve a vez de responder sobre o jogo da discórdia, veio com um discurso à la Miss, entendeu? Falando que ela entendia sobre o lugar dela na vida dos outros e que ela não queria estar em primeira posição, que ela tinha aprendido a dividir e compartilhar amor. Ah, Juliette, para que a gente sabe que tu ficou bolada.
Informações importantes sobre esse jogo. O Arthur recebeu a maioria das críticas e Juliette não foi escolhida pra nada. Depois do jogo da Discord, Arthur foi conversar com quem? Caio Rodolfo. E revelou que tá com medo, mas não medo de sair da casa, mas sim do que ele vai encontrar aqui fora. E aproveitou para sinalizar para os brothers que todas as mulheres da casa fizeram críticas negativas a ele dentro do jogo da Discord. Só um parêntese, Arthur? Então abre o teu olho, querido. Se tá todo mundo te criticando, alguma coisa tem. Melhore. Carla falou quase a mesma coisa com Camila. Falou que não sabe como o público pode estar vendo ela aqui fora, já que a casa inteira acha ela forçada, né? Acha que ela cria situações, de certa forma o público pode estar tendo aí a mesma impressão. Mas Carlinha falou que ela tá muito tranquila em relação a isso, porque ela realmente fez o que ela acreditava e foi fiel aos sentimentos dela. E que a única coisa que ela tentou fazer ali dentro foi deixar as coisas mais leves. E Camila falou que se ela e João saírem do game hoje, porque eles estão aí com medo da possibilidade de 2 eliminações, Camila falou que pira. E João falou pra ela que ela precisa se preparar, porque nesse jogo tudo é possível. Viu como é que Juliette não sustentou o discurso de Miss? Depois, no quarto do cordel, conversou com VTube. Disse que não é que ela tenha ficado chateada ou com raiva da VTube pela escolha dela, mas que Juliette não tá ali num ambiente confortável pra ela, né, dentro da casa, que ela sentiu vontade de chorar quando a VTube falou que escolhia Thaís, e aí a VTube falou: Juliette, ou eu fazia você chorar ou eu fazia Thaís. E a Juliette falou: então você preferiu me fazer chorar? E a VTube falou que não era uma questão de preferência, que ela não queria que ninguém chorasse, mas que se ela escolhesse a Juliette naquele momento, ela estaria mentindo em relação aos sentimentos dela. E a Juliette lamentou o fato de achar que ela é a pessoa que mais consola dentro da casa e, em compensação, é a pessoa mais incompreendida dentro do jogo. E falou que se ela não é aliada ou saudade de absolutamente ninguém dentro da casa, isso é um convite pro jogo. Bora jogar, Juliette? E Gil do Vigor, gente, Gil do Vigor teve um papo com a Sara essa madrugada. Será que Gil tá acordando? Será que Gil voltará? Porque ele falou com a Sara sobre Caio. Falou que eles precisam ficar atentos aí a algumas coisas que o Caio tá fazendo. E falou pra Sara que ele pipocou hoje de novo e mais, que eles deixaram passar batido uma informação. Falou com a Sara: olha, o Projota falou pra casa inteira que o Caio era aliado dele do jogo, entendeu? Que o Caio combinava voto com ele, que depois o Caio deu um pé na bunda dele. E aí, quando o Caio foi pro jogo da Discord, ele pegou um negocinho que eu falei da Carla pra ele e tacou as 2 placas na cabeça dela. Ou seja, ele deveria ter dividido aí uma placa e ter peitado o Projota, mas ele não fez isso, então a gente precisa ficar aí de olho no Caio. Mas a Sara falou: sabe o que eu acho sobre o Caio Rodolfo? Que eles se acham espertões, mas não entendem nada do jogo. E o Gil ficou meio assim: ai, Sara, quando foi que você perdeu sua inteligência pra jogar, Sara? Arthur nessa noite também baixou a marra e acabou conversando aí com a casa, principalmente com Camila e João. Camila foi falar pra ele que não achou legal o fato dele ter abandonado a Carla, principalmente depois aí de toda a confusão do Big Fone, que ela, olhando de fora, percebeu que realmente ele deixou a Sister sozinha, além de criticar o fato dele estar ao lado do Rodolfo, que fez duras críticas a Carla na indicação pro paredão, e mais ainda de continuar ao lado dele. O Arthur se defendeu, dizendo que fala com os meninos porque eles são as únicas pessoas da casa aí que conversam de fato com ele, e que na verdade ele tentou falar com a Carla no domingo, mas que ele não conseguiu, e que ele achou que ele estava fazendo mais mal para ela do que bem, e que por isso ele tinha resolvido se afastar. Também falou sobre todas essas questões com o João, falaram sobre o paredão, o João questionou aí, será que sairiam 2, como ficaria, e o Arthur falou que pela primeira vez eles vão aí ter pessoas de todos os lados do jogo nesse paredão, que talvez seja uma resposta para casa. João falou que tinha sido bom conhecer esse lado do Arthur, não só pela Carla, mas de fato agora conversando com ele. Enfim, foi uma noite pro Arthur se esclarecer. Se ele vai conseguir continuar com essas alianças dentro do jogo, a gente não sabe, mas que de fato, se ele quiser permanecer no game, ele precisa dar um 360 graus aí nessa postura dele, porque no momento ele só tem Projota. Depois, Gil foi conversar com o Caio no quarto do cordel e falou sobre a questão da Juliette no jogo. Disse que ela sempre colocou o VTube como prioridade. E o Caio falou que acreditava que Gil e Sara também tinham feito muito pela Sister, dando a entender que eles também poderiam ser o quê? Uma prioridade dela. Gil falou que inclusive acredita que fez muito mais por Juliette do que VTube. E analisou também a situação de Carla. Falou que definitivamente ela tá sozinha no jogo e que se ela voltar desse paredão, ela vai precisar se reorganizar. E Caio concluiu que, na opinião dele, tem gente só esperando o resultado desse paredão para começar a puxar o saco dentro do game. E no final da noite, eles fizeram um rodão para falar sobre
sobre Furunfá, menino. Foi uma loucura. Bom, não perca o programa de hoje, lembrando que é eliminação. A gente, enfim, vai saber quem vai pro quarto secreto. E assim que o programa acabar, eu entro na live pelo Instagram com vocês pra gente comentar tudo sobre essa falsa eliminação. Beijo!